é um projeto de investigação que está sediado no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e que procura criar aqui uma dinâmica de relação com a zona do Pinhal Interior Sul, abrangente estes 5 concelhos, portanto, de Proença Nova, Mação, Sertã, Vila de Rei e Oleiros, para, essencialmente, recolher memórias vivas das pessoas sobre o seu percurso escolar, sobre, no fundo, todo esse trajeto de experiência com a escola em meio rural e também recolher os materiais, toda a documentação, ou se quisermos iconografia, testemunhos, materiais escolares que essas pessoas eventualmente ainda tenham hoje em dia ao seu dispor. Num segundo momento, o projeto Memórias Resgatadas inventaria e faz uma identificação do património identificado e edificado aqui localmente e com isso referimos-nos a escolas, portanto escolas antigas que neste momento estão utilizadas ou servem com propósitos educativos ainda e muitas outras que neste momento já têm outras funções ou têm outras vidas, se quisermos, e ao mesmo tempo nesse património edificado vamos também recuperar as biografias, no fundo toda essa memória de pessoas, lugares, eventos e no fundo esse património mais amplo de pessoas ligadas não só à educação mas também à cultura desta região. Num terceiro momento nós temos então como objetivo, depois de recolha destes arquivos, quer vivos, quer impressos, quer iconográficos, queremos mobilizar todo este arquivo, toda esta riqueza patrimonial para a criação de um currículo de história local e para a formação de professores, para a construção de um programa de formação de professores, de alguma forma criando ligações com as escolas e com a comunidade educativa atual, para ter acesso também a estes vestígios, a este património, a esta documentação que fica disponível para eventualmente ser apropriada e ser trabalhada em contexto local. A nível global dos 5 concelhos temos cerca de 80 entrevistas realizadas a pessoas, portanto pessoas com idades compreendidas neste momento entre os seus 50 a 90 anos, temos até uma pessoa foi entrevistada com 102 anos, foi a pessoa mais idosa que entrevistámos. Toda essa documentação oral, portanto, são testemunhos orais diretos das pessoas, estão a ser ainda trabalhados, eventualmente. Todo este arsenal de documentação, quer oral, quer escrita, por parte das pessoas e que nós fomos recolhendo no terreno, fotografias que digitalizámos, registros de imagem que também fizemos, estão neste momento a ser editados e transformados em publicações e muito brevemente esperemos teremos um livro com este espólio, se quisermos. Em termos de resultados, temos também já cerca de 200 escolas de todas as regiões, ou pelo menos o máximo de escolas primárias que identificámos aqui no terreno já estão também fotografadas e com essas escolas, materiais pedagógicos, quer por parte das pessoas que nós entrevistámos, que nos cederam. Temos já um vasto arquivo de imagens, quer de fotografias antigas de escolas, manuais escolares, outros materiais didáticos, portanto, temos, em termos preliminares, este é o resultado que neste ponto nós temos mais concreto. Portanto, agora este trabalho de escrita, de processamento de toda esta informação está ainda em curso. No geral, temos aqui pessoas que frequentaram a escola no seu grosso, a escola nos anos 50, 60, e portanto foi a época em que, de facto, o ensino primário se democratizou ao nível regional e local e, portanto, foi, se quisermos, o boom de construção e de criação de escolas primárias, portanto, poderemos dizer que o perfil ou o retrato pedagógico local incide muito sobre essa população que tem a terceira classe, quarta classe, sobretudo a partir dessas idades, e tanto masculinas como tanto, quer homens, quer mulheres. Nessa outra faixa etária que acima dos 80 anos, 90 anos, é muito frequente encontrar mulheres, sobretudo, que não aprenderam a ler sozinhas, autodidatas,
que não chegaram a frequentar a escola, que chegaram a frequentar a escola durante, às vezes, dias ou meses e depois tiveram que abdicar desse percurso escolar porque famílias numerosas. Há sempre este padrão, no caso feminino, é um padrão que se repete muitas vezes, nestes casos de senhoras acima dos 80 anos. Uma família numerosa, elas eram as mais velhas, abdicaram de ir à escola e de fazer a instrução primária para poderem criar dos seus irmãos e para poderem de alguma forma auxiliar a mãe ou o pai, neste caso mais a mãe, na lida da casa, na lida do campo, e portanto há muito esta história de uma certa, se quisermos pôr nestes termos, um sacrifício da mulher para com os seus e a sua família. De um modo geral, os homens têm mais, tendencialmente, de grande parte da população masculina, frequentou a escola, pelo menos até à terceira classe. Muitos casos de pessoas imigradas que acabaram por fazer a quarta classe ou, eventualmente, a instrução primária já quando estavam ao serviço militar, porque foi também uma onda, uma vaga muito típica destes tempos que estamos aqui a falar. E, portanto, o que temos, e não temos muitos documentos ou muitos testemunhos de pessoas mais jovens ou mais novos do que essa faixa etária dos 50 anos, e, portanto, é um pouco este o padrão que se mantém aqui regionalmente, e isto é extensível aos 5 concelhos de uma forma geral. Não se notam grandes discrepâncias neste padrão a nível dos 5 concelhos. É um dos testemunhos mais recorrentes quando falamos com estas pessoas destas faixas etárias, é de facto a diferença em termos daquilo que era a convivência, que era a partilha, o espaço comunitário, portanto, todo esse excesso de vida que existia por questão numérica, não é? É uma das situações que as pessoas mais reconhecem, que é como é que é possível uma escola que chegava a ter 40, 50 alunos, de repente, no espaço de décadas, sobretudo a partir dos anos 80 para cá, de facto, o abrupto, a descendência da curva foi muito acentuada, e as pessoas, de facto, falam desses tempos em que era tudo muito mais difícil, a vida era muito dura, caminhadas, e há esses relatos individuais que, de facto, mais do que aqui falar em números ou em encontrar perfis ou padrões aqui para estas regiões, o que se tornou aqui interessante neste trabalho, e este talvez seja um dos resultados que eu penso que é mais inédito até do ponto de vista daquilo que existe feito, que não é muito em termos da história local e desta história da escola em meio rural. Portanto, além de não haver um grande investimento científico ou de investigação nesta temática já por si mesma, um dos grandes resultados que sai aqui, ou está a emergir aqui das nossas recolhas e destas conversas com as pessoas, é que, embora que há um padrão que uniformiza muito aquilo que é o macro-discurso sobre a relação com a escola, e há aqui muitas histórias que colidem e que se repetem, por cada lugar ou por cada sítio há histórias e há episódios e há vivências que são às vezes muito dispares, não só em termos da questão geracional, mas também da questão de género, masculino ou feminino, embora que as histórias depois até em termos de género são próximas. Localmente há muita discrepância, porque às vezes fazia toda a diferença entre ter uma escola na própria aldeia ou ter a escola, ir a pé para a escola a 5, 7 km. Depende do terreno, depende do caminho que se fazia, depende se ia sozinho ou se ia acompanhado. E nesta fase, muitas vezes as pessoas dizem porque eu fazia o caminho a pé, íamos um grupo de rapazes ou raparigas da aldeia e tínhamos que ir a pé para a outra aldeia mais próxima. Era um caminho que se fazia em meia hora. Nós fazíamos aquilo, não custava nada. Até brincávamos pelo caminho, que era muitas vezes o único espaço de convívio e de brincadeira que nós tínhamos, era o caminho da escola. Aquilo não custava nada. O que custava depois, muitas vezes, era sair da escola e ter que ir trabalhar para o campo, fazer as lides agrícolas. E, portanto, às vezes, embora que se tornou muito comum nessa época, aqui entre os anos 50 e 60, as pessoas terem, no espaço de 5 quilómetros ou até na própria aldeia, terem uma escola, que era uma coisa que antigamente não existia, não é?
Por outro lado, muitas vezes implicava, sobretudo nos concelhos de Vila de Rei e Sertã, há vários casos, aqui em Proença talvez menos, mas de crianças que faziam este caminho a pé entre Montes e Vales. Tenho até histórias impressionantes de pessoas que eram atingidas por raios, que andavam descalças, tinham que atravessar o rio e que sentiam os pés. Há uma expressão até aqui de um senhor de Mação que dizia que os meus pés pareciam dentes de cavalo, fazia que era o gelo debaixo dos pés. E há muitas histórias de agruras, não é? Mas também muitas histórias de que a escola, apesar de tudo, apesar de ser uma época difícil, apesar de serem outras as circunstâncias, também haver muita privação e muitas vezes maus tratos, que também há muitos casos desses, de histórias de maus tratos por parte de professores e professoras. Há depois também toda uma espécie de uma nostalgia de naquele tempo é que a vida era leve e era boa e no fundo não há rancores, ok, que há memórias que ficam e ainda ontem entrevistámos dois senhores que ainda até hoje têm uma memória muito vívida da professora ao ponto de não se lembram do nome dela, de tão mal que passaram na escola por causa dela, mas no cômputo geral são histórias positivas e em que não ficou um ressentimento para com a instituição da escola.